Carvalho Ferreira. O excelentíssimo senhor desembargador federal Antônio Osvaldo Scarpa. A excelentíssima senhora desembargadora federal Nilza Maria Costa dos Reis. A excelentíssima senhora desembargadora federal Rosana Noia Alves Weibel Kaufmann. O excelentíssimo senhor juiz federal Luiz Salomão Amaral Viana. O excelentíssimo senhor procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, Cleiton Ricardo de Jesus Santos. E a excelentíssima senhora corregedora-geral da Procuradoria-Geral do Estado, Aline Solano Souza Casale Bahia, representando o governo do Estado da Bahia. Registramos que o desembargador federal Wilson Alves de Souza, devido a uma eventualidade, não poderá comparecer a essa solenidade, mas deseja votos de pleno êxito ao evento. Agradecemos também as honrosas presenças do diretor da desembargadora federal Neuza Maria Alves da Silva, vice-presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no período de 2014 a 2016. Juízes federais e juízes federais substitutos da Seção Judiciária da Bahia e subseções judiciárias. Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Mário Alviani. Desembargador eleitoral substituto Desembargador eleitoral substituto Danilo Costa Luiz, representando a presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia. A promotora de Justiça e assessora da Procuradoria-Geral de Justiça, Silvana Brito Soares, representando o Procurador-Geral de Justiça do Estado da Bahia. Procurador-Geral do Município de Salvador, Eduardo Porto, representando o prefeito da cidade do Salvador. Presidente da Associação dos Juízes Federais da Bahia, Juíza Federal Gabriela Macedo Ferreira. Assessor adjunto da Assessoria de Apoio para Assuntos Jurídicos da 6ª Região Militar, Major André Esteves de Lima, representando o comandante da 6ª Região Militar. Chefe da Assessoria de Apoio para Assuntos Jurídicos da 6ª Região Militar, Major Michele Souza Oliveira, representando o comando do 2º Distrito Naval. Gerente-geral da Rede da Caixa Econômica Federal, PA Justiça Federal, Salvador, Maurício Leal Alves. Diretora Executiva da Associação dos Servidores da Justiça Federal da Bahia, Cláudia Mariano de Almeida Temporal Soares.
Vice-diretora de Benefícios da Associação dos Servidores da Justiça Federal da Bahia, Ana Carla Aguiar Brito Führer. E o doutor Hélio Braga, representante da Redditor. Solicitamos a todos que se posicionem para o hino nacional, que será executado pelos músicos Yuri Neri na voz, Douglas Barros no piano e Davi Freire no violino. Agradecemos aos músicos Yuri Neri, Douglas Barros e Davi Freire pela bela execução. Anunciamos o excelentíssimo senhor diretor do Foro da Seção Judiciária da Bahia, juiz federal Durval Carneiro Neto. Boa tarde a todos. Eu quero iniciar
cumprimentando os membros da mesa de honra, excelentíssimo senhor desembargador federal Pedro Braga Filho, que aqui representa o presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, excelentíssima senhora desembargadora Cátia Balbino, excelentíssimo senhor desembargador Antônio Jorge Scarpa, excelentíssima senhora desembargadora Nilza Reis, excelentíssima senhora desembargadora federal Rosana Noia, excelentíssimo senhor juiz federal Luiz Salomão Amaral Viana, excelentíssimo senhor procurador-chefe da Procuradoria da República da Bahia, Cleiton Ricardo de Jesus Santos, excelentíssima senhora Corregedora-Geral da Procuradoria-Geral do Estado, Aline Solano Souza Casale Bahia, que aqui representa o governador do Estado da Bahia. Quero cumprimentar também as demais autoridades que aqui compareceram, representando órgãos federais, estaduais, municipais, engrandecendo esse evento. Cumprimento os meus colegas magistrados, desembargadores e juízes, servidores, estagiários, terceirizados, demais colaboradores da Seção Judiciária da Bahia, os amigos e parentes dos aqui homenageados. No início da nossa gestão, foi realizada uma solenidade para homenagear os servidores da Seção Judiciária da Bahia, com a entrega de botões, diplomas aos servidores que completavam 10, 20, 30 anos de serviço. No discurso que eu fiz naquela ocasião, ao invés de chamar de solenidade, eu preferi falar em confraternização, porque considerei um momento de intimidade da nossa Justiça Federal da Bahia, um momento de carinho muito emocionante, que reuniu pessoas que aqui conviveram por tantos anos e trabalharam com dedicação, honrando o nome da nossa instituição e contribuindo para reforçar a credibilidade que a Justiça Federal sempre desfrutou perante a comunidade baiana. Pela mesma razão, na presente sessão, em que serão homenageados magistrados que tanto prezamos, eu prefiro, mais uma vez, chamar de confraternização ao invés de solenidade. Eu cheguei aqui em 2001 e os homenageados aqui estavam. E eu fui muito bem recebido. Na época, o doutor Pedro Braga era o juiz titular da primeira vara. Vara civil que hoje tem como titular a doutora Arali Maciel Duarte. O doutor Pedro Braga ingressou na magistratura federal em 1992, após a aprovação no primeiro concurso promovido pelo TRF1. Exerceu a jurisdição de primeiro grau por 30 anos, inicialmente na Seção Judiciária do Piauí e logo depois, em 1993, sendo removido para a Seção Judiciária da Bahia, onde permaneceu até ser promovido em 2022 para o cargo de desembargador federal. Além da primeira vara, o doutor Pedro foi titular também da 19ª Vara e membro da primeira e segunda turma recursais e Câmara Regional Previdenciária. Foi diretor do Foro de 1997 a 1998 e juiz do TRE de 1999 a 2001. Já a doutora Cátia Balbino era a juíza titular da 9ª Vara, uma vara civil que depois veio a se tornar uma vara do Juizado Especial Federal, que hoje tem como titular a doutora Dayana Biano. Doutora Cátia ingressou na Magistratura Federal em 1993, após a aprovação no 4º concurso promovido pelo TRF1. Atuou como juíza federal substituta na Seção Judiciária da Bahia em 1998 e em 1999 assumiu a titularidade da 9ª Vara, onde permaneceu até 2010, quando foi removida para a Seção Judiciária do Distrito Federal, lá atuando como diretora do Foro de 2016 a 2018. Em 2023, a doutora Cátia foi promovida para o cargo de desembargadora federal. O doutor Antônio Scarpa
foi juiz da 17ª Vara Criminal, que hoje tem como titular o doutor Ailton Schramm. O doutor Scarpa ingressou na Magistratura Federal em 1997, após aprovação no 5º concurso promovido pelo TRF1. Atuou inicialmente no Distrito Federal, vindo em 1999 para a Seção Judiciária da Bahia, quando assumiu a titularidade da 17ª Vara Criminal e nela permaneceu por mais de 20 anos, até ser promovido em 2023 para o cargo de desembargador federal. Dr. Scarpa foi diretor do Foro de 2009 a 2010, juiz do TRE de 2014 a 2016, onde atuou como juiz ouvidor e diretor da Escola Judiciária Eleitoral. A doutora Nilza Reis foi juíza titular da 8ª Vara, uma vara cível que depois veio se transformar em vara de execução fiscal. E a doutora Nilza, que eu tenho a honra e a responsabilidade de suceder como titular da 8ª Vara. Doutora Nilza ingressou na Magistratura Federal em 1993, após a aprovação no 2º concurso promovido pelo TRF1. Atuou como juíza substituta na 4ª, 5ª e 6ª Vara, até assumir a titularidade da 8ª Vara, onde permaneceu até ser promovida em 2023 para o cargo de desembargadora federal. Doutora Nilza foi diretora do Foro de 98 a 99, juíza do TRE de 2001 a 2003, atuando inclusive como corregedora eleitoral. A doutora Rosana Noia era titular da 6ª Vara Cível, que hoje tem como titular o doutor Marcel Pérez. Doutora Rosana ingressou na Magistratura Federal em 1992, após a aprovação no 2º concurso promovido pelo TRF1. Atuou inicialmente no Distrito Federal e no Piauí, sendo removida em 1998 para a Seção Judiciária da Bahia, onde exerceu a titularidade da 6ª Vara Federal por cerca de 25 anos, até ser promovida em 2023 para o cargo de desembargadora federal. Doutora Rosana foi diretora do Foro de 99 a 2001, juíza do TRE de 2003 a 2006. Além da 6ª Vara, a doutora Rosana atuou também na Vara de Ilhéus e foi presidente da 1ª Turma Recursal da Bahia. O doutor Salomão Viana ingressou na Magistratura Federal na Bahia em 1993, após a aprovação no 3º concurso promovido pelo TRF1. Foi juiz titular da 4ª Vara Cível, que hoje tem como titular a doutora Cláudia Tourinho, e posteriormente, doutor Salomão foi titular da 20ª Vara de Execução Fiscal, que atualmente está sob a titularidade do colega Dr. Roberto Demo. Dr. Salomão exerceu toda a sua carreira de juiz federal na Bahia, atuou como diretor do Foro da nossa sessão de 2006 a 2007, juiz do TRE de 2009 a 2011, aposentou-se em 2023 por duplo motivo, por antiguidade e por mérito, tendo sido agraciado com a linda homenagem que lhe foi feita nesse mesmo auditório, uma das mais belas solenidades que estas paredes já testemunharam. Pois bem, por eu ter sido tão bem acolhido por esses ilustres magistrados que serão hoje aqui homenageados, eu não poderia esconder a minha satisfação de ser o diretor do Foro da Seção Judiciária da Bahia nesse momento de confraternização. Quero dizer que eles receberão essa medalha em nome da Justiça Federal, num excepcional gesto de pessoalidade institucional, mas que estará acompanhada também de um sincero abraço, esse emocional e essencialmente pessoal, de um magistrado mais novo que, como muitos que aqui estão, sabe reconhecer a importância daqueles que antes dele pavimentaram com brilho o longo caminho percorrido pela nossa Justiça Federal da Bahia. Prova do prestígio e reconhecimento se vê no público que temos aqui hoje. Formado também por valorosos servidores, estagiários, terceirizados, colaboradores, parentes, amigos, todos igualmente orgulhosos do ambiente fraterno que construímos na Justiça Federal da Bahia e da importância de sempre homenagearmos os que fazem parte da nossa história. Os aqui homenageados
dedicaram grande parte da sua vida ao trabalho da Justiça Federal. E se a nossa seção judiciária segue realizando um trabalho de excelência, deve-se muito ao esforço empreendido por eles. Permitam-me reiterar o que eu disse aqui por ocasião da referida homenagem que eu fiz aos servidores mais antigos no ano passado. Não se trata aqui apenas de um sinal de gratidão direcionado aos homenageados. A entrega dessa medalha serve também de aceno aos mais novos juízes e servidores, reforçando o sentimento de que fazem parte de uma instituição que tem memória e carinho para com seus. Ferramenta crucial para que se possa contemplar no presente onde poderemos chegar no futuro. Esse pertencimento propiciado pelo senso de retaguarda e pela perspectiva de um ambiente fraternal é imprescindível ao nosso fortalecimento institucional. Para isso é preciso sempre comemorar. Comemorar, na etimologia da palavra, significa memorar com os outros tudo aquilo que construímos juntos e o que foi construído pelos que aqui já estavam antes de nós. É o que nos une e nos faz levar adiante a nossa missão. Lembrando aqui a riqueza poética de Saramago, fisicamente habitamos um espaço, mas sentimentalmente somos habitados por uma memória. Mas é preciso que se diga que essa memória não pode ser apenas documental. É preciso haver a emoção sincera das boas lembranças que habitam o coração. Por isso eu vou encerrar com Gabriel Garcia Marques, que quando ele diz que lembrar é fácil para quem tem memória e esquecer é difícil para quem tem coração. Aos nossos queridos homenageados com a outorga da medalha Aliomar Baleiro, saibam que o nosso intuito é que a Justiça Federal da Bahia jamais os esqueça e que vocês jamais esqueçam a Justiça Federal da Bahia. Parabéns, muito obrigado. Neste momento terá início a outorga da medalha Ministro Aliomar de Andrade Baleiro. Essa condecoração foi instituída por meio da portaria número 3, DIREF SECOS, em 18 de abril de 2005. A medalha Ministro Aliomar de Andrade Baleiro é destinada a homenagear personalidades baianas ou vinculadas à Bahia que tenham contribuído para o aprimoramento dos serviços judiciários, especialmente os de competência da Justiça Federal, Seção Judiciária da Bahia. A medalha pode ser excepcionalmente concedida a qualquer tempo à personalidade que mereça imediata homenagem a critério do juiz diretor do foro ou por sugestão de magistrado integrante da Seção Judiciária da Bahia. Neste momento, o excelentíssimo senhor diretor do foro da Seção Judiciária da Bahia, juiz federal Durval Carneiro Neto, se posicionará para a entrega das comendas. Para receber a medalha Ministro Aliomar de Andrade Baleiro, anunciamos o excelentíssimo senhor desembargador federal da Primeira Região, Pedro Braga Filho.
Para receber a medalha Ministro Aliomar de Andrade Baleeiro, anunciamos a Excelentíssima Senhora Desembargadora Federal da Primeira Região, Cátia Balbino de Carvalho Ferreira. Para receber a medalha Ministro Aliomar de Andrade Baleeiro, anunciamos o Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal da Primeira Região, Antônio Osvaldo Scarpa. Para receber a medalha Ministro Aliomar de Andrade Baleeiro, anunciamos a Excelentíssima Senhora Desembargadora Federal da Primeira Região, Nilza Maria Costa dos Reis. Para receber a medalha Ministro Aliomar de Andrade Baleeiro, anunciamos a Excelentíssima Senhora Desembargadora Federal da Primeira Região, Rosana Noia Alves Weibel Kaufmann. Para receber a medalha Ministro Aliomar de Andrade Baleeiro, anunciamos o Excelentíssimo Senhor Juiz Federal aposentado, Luiz Salomão Amaral Viana. Neste momento será concedida a palavra aos magistrados ora condecorados. Para pronunciamento, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal da Primeira Região, Pedro Braga Filho. Inicialmente, eu cumprimento a todos os integrantes da mesa e, em especial, os colegas desembargadores do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e o juiz federal Salomão, que foram homenageados nessa confraternização. Cumprimento também todos os servidores, todos os juízes da Seção Judiciária do Estado da Bahia, todos os servidores, os procuradores, advogados, estagiários e terceirizados, prestadores de serviço, que se encontram neste auditório, na pessoa do diretor do foro da Seção Judiciária do Estado da Bahia, juiz federal Durval Carneiro Neto. Saúdo a todas as pessoas presentes, em especial a minha querida esposa, Liane Maria Feller, que acompanha a minha trajetória na Justiça Federal desde o início. Parabenizo a todos os homenageados, os queridos colegas, Cátia Balbino, de Carvalho Ferreira, Antônio Osvaldo Scarpa, Nilza Maria Costa dos Reis,
Rosana Noy Alves Weber Kaufmann e Luiz Salomão Amaral Viana, parabenizo em meu nome pessoal e também em nome do presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que represento neste momento. Agradeço ao ilustre juiz diretor do foro, doutor Durval Carneiro Neto, pela outorga da medalha, ministro Aleomar de Andrade Balieiro, bem como aos membros da respectiva comissão, juízes federais, Eduardo Gomes Carqueja, Dílida Cunha Júnior e Fábio Rogério França Souza. Para mim é um momento de grande emoção estar presente aqui hoje, nesta minha sessão judiciária do Estado da Bahia, neste auditório, em que participei de muitos eventos e até alguns anos atrás, me lembro bem, tínhamos aqui as fotos, né, dos juízes federais nas paredes. É uma grande honra para mim receber a medalha ministro Aleomar de Andrade Balieiro, outorgada pela Seção Judiciária da Bahia, na qual atuei como juiz federal no período de 1º de outubro de 1993 a 7 de novembro de 2022. Foram, portanto, trabalhando aqui na Seção Judiciária da Bahia, 29 anos, mais de 29 anos. 29 anos e um mês e alguns dias. Inicialmente, atuei na primeira vara federal, comecei na primeira vara federal, tive a honra de suceder o desembargador federal Luiz Palmeira Lima e terminei aqui a minha atuação na Seção Judiciária na 19ª Vara Federal, vara especializada de execução fiscal, e que, por coincidência, temos aqui, entre os homenageados, também o doutor Luiz Salomão, que era juiz federal da 20ª Vara Especializada em Execução Fiscal, e também a desembargadora Nilza, da 8ª Vara, especializada também em execução fiscal. Então, essa turma aí de juízes de execução fiscal, estamos aqui 3 homenageados, e para mim é uma grande honra ter, vamos dizer assim, terminado a minha atuação aqui na Seção Judiciária, na 19ª Vara, e vejo aqui que, representando a 19ª Vara, um antigo servidor, diretor da Secretaria, doutor Alexandre de Ataíde Delgado, que me honra com a sua presença. Nunca me esquecerei destes anos felizes de trabalho nessa sessão judiciária, com muitos desafios profissionais e intenso aprendizado, tendo o privilégio de conviver com juízes e servidores do mais alto nível humano e técnico, num ambiente harmônico e fraterno. Isso, para mim, sempre foi essencial, muito importante, essa convivência aqui com os colegas, num clima de muita harmonia, muita amizade e muita colaboração e entendimento. Sempre procurei efetuar a prestação judicional e a realização dos diversos trabalhos administrativos com muita dedicação e empenho, como sempre fizeram e atualmente fazem todos os juízes federais da Seção Judiciária da Bahia. Esta medalha que recebo com muita alegria e agradecimento, para mim representa uma síntese da minha trajetória de magistrado federal, que não teria sido possível sem o exemplo e incentivo de meus queridos familiares, meus pais, Odete e Pedro Braga, e minha esposa, Liane Maria Fela, bem como o apoio dos juízes e servidores desta Seção Judiciária da Bahia, com quem tive a oportunidade e a felicidade de conviver. Sempre tive aqui excelentes colaboradores, excelentes servidores. Foi para mim uma grande honra ter atuado aqui na Bahia, nessa Seção Judiciária, na minha Seção Judiciária da Bahia,
sempre vou considerar assim. E também junto a colegas de tão alta envergadura intelectual e humana. Obrigado a todos os juízes, servidores e demais integrantes da Seção Judiciária da Bahia pelos 29 anos maravilhosos que aqui vivi trabalhando como magistrado, sintetizados nesta medalha Ministro Alielmar de Andrade Balieiro. Então, jamais me esquecerei dessa experiência maravilhosa que tive aqui, e ao ver a medalha de uma forma muito sintética e resumida, eu sempre me lembrarei desses momentos maravilhosos, momentos felizes que aqui tive. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos os juízes, servidores e prestadores de serviços terceirizados, estagiários, enfim, todos os integrantes da Seção Judiciária da Bahia. Meu muito obrigado. Convidamos agora para pronunciamento a excelentíssima senhora desembargadora federal da Primeira Região, Cátia Balbino de Carvalho Ferreira. O melhor de tudo é falar de improviso, né? Porque a gente fala do coração. Obrigado. Eu não vou repetir toda a nominata. Vou me limitar a dizer que representa aqui a minha família e os meus filhos. A minha sobrinha Thaís, que é a minha cara, né? E o seu amado Augusto. Representam aqui a Seção Judiciária, a minha mãe Neuza, né? E pelos servidores eu vou dizer a Ana Carla, né? Que, vou dizer, muito antes de se falar em meta, ela tinha meta para mim, né? Ela estabelecia metas e a gente cumpria metas. E eu vou agradecer esse momento de poder estar aqui, né? Não recebendo uma homenagem, mas podendo ver tanta gente que eu amo. Podendo lembrar dos nossos lanches nessa mesinha. E dizer que aqui eu cresci enquanto magistrada. Aqui eu aprendi a verdadeiro acesso à justiça. E posso dizer que aqui eu levei uma xicrinha chamada Eternamente Nona Vara. E eu vou dizer Eternamente Seção Judiciária da Bahia. Porque aqui, sim, prestamos jurisdição, a jurisdição que eu gostaria de estar prestando e ainda não consigo, que é onde o processo entra e sai, onde o processo chega, a jurisdição chega no jurisdicionado. E aqui era com muita qualidade, é essa sensação que eu sabia daqui, que aqui a gente prestava a jurisdição de coração e a jurisdição efetiva. A jurisdição tardia, ela não é efetiva. E espero, junto com toda a equipe que veio, né, a somar agora no tribunal, que a gente em breve possa também estar levando um pouco dessa nossa baianidade, um pouco desse sentimento de prestar jurisdição célere e de coração, e de tratar a cada jurisdicionado como um familiar. E sempre eu lembrava e falo na minha jurisdição, pense se do outro lado tem alguém que é um parente seu, que está esperando a jurisdição da saúde, né? Eu estou falando, né, para o meu querido desembargador Albiane, com quem eu divido toda uma luta pela judicialização da saúde. E eu queria, então, só dizer para todos vocês, estar aqui é um prêmio, realmente, é um prêmio. E olhar para todo mundo, dar vontade de abraçar todo mundo e dizer, obrigado, realmente, eternamente, Seção Judiciária da Bahia. Obrigado, Durval. Para pronunciamento,
o excelentíssimo senhor desembargador federal da Primeira Região, Antônio Oswaldo Scarpa. Boa tarde a todos e todas. Cumprimentar primeiramente o desembargador federal Pedro Braga Filho, amigo muito querido, né, que está se destacando no tribunal, como sempre se destacou, como já havia se destacado aqui na sessão judiciária pela sua competência, sua integridade, inteligência, equilíbrio, né, neste ato aqui representa o presidente do tribunal, o desembargador João Batista Gomes Moreira. Excelentíssimo senhor diretor do foro, da nossa sessão judiciária da Bahia, o federal Duval Carneiro Neto, nosso competente, talentosíssimo diretor, né, de múltiplos talentos, a quem agradeço muito as palavras gentis que foram endereçadas a mim e a todos. É um discurso lindo, em nome de quem eu cumprimento todos os colegas juízes e juízas federais aqui presentes e todos os integrantes do judiciário. O excelentíssimo senhora desembargadora federal Neuza Alves, querida Neuzinha, que fez história no tribunal e que está aqui prestigiando esse evento, sempre muito querida. Excelentíssimo senhor procurador-chefe da República, doutor Cleiton, corregedora-geral da Procuradoria-Geral do Estado, doutora Aline Solano Souza Casale Bahia, né? Amiga queridíssima, aqui representando o governador. Demais colegas aqui homenageados nesta tarde, doutores Pedro, Kátia, Nilzinha, Rosana, Salomão. Melhor companhia, em melhor companhia eu não poderia estar. Hoje nós, né, doutora Kátia até, eu achei até que ela fosse mencionar, mas ela se emocionou tanto que eu acho que ela se esqueceu no detalhe que hoje faz um ano, né, que a doutora Kátia que nos lembrou disso. Eu não me lembrava, né? Mas a emoção foi tanto dela voltar aqui à sessão judiciária, essa mesa que a gente fazia aqueles lanches, que eram todos muito agradáveis mesmo, né? E hoje faz um ano da nossa posse festiva, então é uma data muito especial da posse festiva. Doutor Pedro não, que chegou antes, mas, né, Nilzinha, Kátia, Rosana e eu tomamos posse festivamente com a presença de muitos colegas há exatamente um ano. Né? Exatamente um ano. E passou muito rápido. Queridos servidores da nossa Justiça Federal, menção especial aqui à minha antiga equipe da 17ª Vara, hoje tão bem conduzida pelo doutor Ailton, Érica, minha eterna diretora, que está aqui presente, Adriana Macedo, que está lá em Brasília, porque alguém tem que ficar lá, né? Não é possível, né? Luciana, Adriana Juazeiro, que estão me dando um apoio inestimável lá no tribunal. Liana não está aqui, mas sinto saudades. Arimar, companheiro de sempre, está ali sentado naquela pontinha. O Alencar está por aqui. Paulinho, Claudinha, Nefertiti, Maria Cláudia, Camila, todos queridíssimos. Sinto muita saudade de vocês. Minha queridíssima esposa, juíza federal Cláudia da Costa Torinho Scarpa, brilhante, preparada, de imensa capacidade de trabalho, integridade. Todos sabem disso, eu não preciso nem dizer, né? Meus queridos cunhados, Lília, Irã, juízes também muito inteligentes, comprometidos e muito queridos. Demais autoridades presentes, uma menção aqui do desembargador Mário Albiani Júnior, né? Também grande desembargador e amigo muito querido. Doutor Pedro Scavuzzi, grande advogado, aqui representando a advocacia. Demais autoridades, familiares, os homenageados, todos aqui. Um abraço em todos, senhoras e senhores. Hoje é um dia especial, não só para mim, mas claro para todos que estão recebendo essa comenda. Receber essa homenagem da Justiça Federal da Bahia. A Justiça Federal da Bahia foi, é e será sempre a minha casa, né? Muito querida. É uma honra e emoção muito grande. Isso me remete ao ano, o doutor Duval mencionou, 99, que foi quando eu cheguei a Salvador, promovido a juiz da 17ª, vindo de Brasília, tinha ficado há 2 anos como juiz substituto e antes tinha sido advogado, assessor jurídico do Banco do Brasil. Vinha recém-casado com a minha querida Claudinha, a quem já me referi. Naquela época, a minha diretora de secretaria era a icônica, admirável, queridíssima, doutora Maria do Carmo Vieira Gomar, né? Uma competência, uma dedicação imensas, reconhecida, qualidades que eram reconhecidas por todos, tanto que o edifício, eu acho que não é anexo, hoje é sede 2, não é isso? Leva muito merecidamente o nome da doutora Maria do Carmo, né?
Eu sinto muita falta dela, a gente sente muitas saudades, porque ela se tornou uma pessoa muito próxima e a morte dela foi uma das experiências mais tristes, dolorosas pelas quais eu passei aqui na Justiça. Então, onde ela estiver, eu tenho certeza que hoje ela deve estar muito feliz, não só por eu estar aqui, mas tantas pessoas, né, Luzinha, que a queriam muito bem e que ela também queria bem, né? Kátia também, Rosana, Pedro. Pois bem, o tempo foi passando, passa muito rápido, nossos laços com os colegas foram se estreitando, colegas se foram para outras paragens, outros tantos chegaram, mas uma coisa é certa, a doutora Kátia mencionou, é verdade, a sessão judiciária da Bahia é ímpar, eu acho que não existe uma sessão em que tenha um espírito de união, de coleguismo tão grande como o daqui, isso é um fato. Pode até existir alguma próxima, ou até vou admitir igual, mas maior ou melhor, eu tenho certeza e convicção que não. E foi, de fato, maravilhoso, extraordinário passar aqui 25 anos, né? Bodas de prata, eu fiz aqui, é muito bom, é maravilhoso, é especial. Eu senti que eu faço parte dessa casa e farei sempre. Aqui sempre atuaram grandes magistrados, né? Todos que aqui atuam têm as suas imensas qualidades, inteligência, capacidade técnica, comprometimentos. De hoje, muitos estão aqui conosco, né? Podemos mencionar vários de ontem ou de sempre, desembargadora Neuza, que é um exemplo, o meu sogro, doutor Fernando da Costa Torinho Neto, que fez também história na Justiça Federal, com uma trajetória admirável, inteligente, combativo, assumiu diversas funções, né? A gente vê que faz falta ele na Justiça, né? As pessoas não são... as pessoas, todos nós passamos, né? Mas hoje acho que não tem alguém que ocupe o lugar que ele ocupou. E outros tantos, doutor Hilton, doutor Olindo, doutor Eliana, né? Doutor Ezequiel. Ao longo desse tempo também, eu pude observar a imensa qualidade dos servidores da Justiça Federal, e que já homenageei aqui nos amigos da 17ª, mas a Justiça Federal ela sempre foi reconhecida por essa excelência do serviço que presta. E muito disso se deve a esse corpo de servidores muito qualificado e que merece todas as nossas homenagens. Na Bahia nasceram meus 2 filhos, Tiago e Mateus, aqui eu me estabeleci, concluí mestrado, fui me aventurar a lecionar direito penal, aqui construí praticamente toda minha trajetória. Fiquei raízes tão fortes na Bahia, que eu acho que alguns se lembram, quando eu recebi, desembargadora Neuza estava, o título de cidadão baiano, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Em 2015, título otorgado pela Assembleia Legislativa da Bahia, as minhas raízes aqui já estavam tão fortes que muitas pessoas que eu convidei para o evento exclamaram para minha alegria: vem cá, mas você não é baiano? Eu achei que você fosse baiano. Aí eu fiquei, isso me deixava felicíssimo. E muitos amigos mesmo me chamam de Scarpinha da Bahia. E eu me derreto todo. Porque a Bahia é especial mesmo. A Bahia da Senhor do Bonfim, a Sagrada Colina, essa fusão de crenças, santos, orixás, Caíme, e suas músicas maravilhosas que levaram a Bahia para o mundo. As telas Caribé e Pierre Verger, que não eram baianos como eu, mas adotaram e foram adotados pela Bahia. Rui Barbosa, Castro Alves, Jorge Amado, personagens antológicos, memoráveis, não vou mencionar todos para não cansar, mas Gabriela, que todos conhecem, Dona Flor, Vasco Moscoso de Aragão, um personagem fantástico dos Velhos Marinheiros, Pedro Arcanjo, de Tenda dos Milagres, que é o livro que ele tinha como a referência, talvez a obra-prima dele, e a luta de Pedro Arcanjo pela igualdade racial, o respeito às religiões de matriz africana, tão perseguidas e objeto de discriminação ainda hoje, né? Tantas figuras memoráveis que, claro que a gente não pode citar, essa lista tem que ficar estreita e parar por aqui, né? Eu brinco sempre que eu sou um baiano de Itanhandu, baiano de Itanhandu. Itanhandu é minha cidade natal em Minas Gerais. Então eu brinco que eu sou baiano de Itanhandu, que é minha querida Itanhandu. No meu gabinete lá no TRF, quando vocês derem o prazer de visitar, vocês verão a bandeira do Brasil, a bandeira do Tribunal e a bandeira da Bahia, que está lá, né? Que eu fiz como Rio São Francisco. Nasci em Minas, mas vim seguir o caminho da Bahia, né? Bom, então já finalizando, claro, para não cansar, mas eu quero agradecer muito
a Seção Judiciária da Bahia, aqui representada pelo nosso grande diretor, doutor Duval, todos os queridos colegas que a integram, estão presentes, pela outorga dessa medalha Aliomar Baleiro, leva o nome de um dos maiores juristas baianos. É uma honra e uma alegria receber essa comenda tão significativa, tão especial, concedida, como disse e repeti várias vezes, pela minha casa, que é a Seção Judiciária da Bahia. Como o doutor Pedro mencionou muito bem, essa medalha ela materializa, ela simboliza esse vínculo eterno, indelével, que sempre vai nos unir. Então, muito obrigado a todos. Convidamos agora para pronunciamento a excelentíssima senhora desembargadora federal da Primeira Região, Nilza Maria Costa dos Reis. Eu gostaria de cumprimentar a todos, especialmente os meus servidores, que não são meus, nem eram, não são, que estão aqui presentes, que trabalharam comigo na 8ª Vara Federal, que começou como vara civil, como já foi dito aqui anteriormente, e terminou como uma vara de execuções fiscais. Gostaria de dizer ao doutor Duval que eu cumprimento a mesa em sua pessoa, dizendo que o que ele fez conosco foi uma verdadeira crueldade, porque ninguém sabia que ia falar aqui. Mas tudo bem. Então, ali paradinha, à mesa, eu comecei a imaginar o que dizem alguns poetas, pelo menos eu já vi alguns, que a vida é como uma viagem, né? Uma viagem de trem. E eu lembro, então, que quando eu era pequena e viajava muito de trem com meus pais, esse trem parava em algumas estações. Em algumas estações existiam pessoas vendendo coisas. Mingau de aveia, mingau de tapioca, eu queria tudo. Quando o trem parava, o povo todo vinha vender pela janela e eu queria tudo. Aí um dia, eu disse a mim mesma, a partir de hoje, eu não vou pedir mais nada quando esse trem parar na estação. Eu então fui para o sanitário do trem, fiquei lá presa, até o trem sair da estação. E achei que eu viria adulta naquele momento, eu devia ter uns 9 anos de idade. Então, como eu viajava muito de trem, sempre fui muito observadora, eu olhava as coisas todas. Então, o mundo passava naquela janela inúmeras vezes e a paisagem jamais se repetia. Às vezes era um mar, às vezes era um verde de florestas que hoje já não mais existem. Porque o ser humano, no meu ponto de vista, é o animal sobre a terra mais cruel que existe, porque destrói o seu próprio habitat natural. E a vida é também uma viagem. E se eu olhar para trás, eu vejo que eu passei em muitas estações, dos meus colégios, onde eu estive, no que hoje é o ensino fundamental, no que antes era o ginásio, no que antes era o 2º grau. Eu fiz o pedagógico, na M6, vivenciei a experiência de ser interna por desejo meu. As minhas colegas todas estavam no internato por imposição dos pais. E eu quis me libertar da cidade do interior, solicitando a meu pai que viesse a Salvador e buscasse um colégio onde eu pudesse ficar interna, porque senão eu não mais estudaria. É evidente que eu não ia fazer isso, mas ele acreditou em mim e no outro dia veio e me salvou e abriu as portas do mundo para mim. Depois eu saí do colégio interno, numa disciplina absolutamente rígida, tal qual era na casa do meu pai, e fui fazer Direito. Quando cheguei na faculdade de Direito, eu tomei um susto, que eu via colegas meus, por exemplo, manchando as paredes da faculdade recém-pintadas. E eu não conseguia entender direito o que era aquilo. Eu entrei em crise absoluta no 1º ano e queria sair da faculdade. Aí eu parei e pensei comigo mesma, isso é uma ponte na vida, eu não vou ficar aqui. E lá foram os anos de faculdade, e eu terminei me graduando em Direito, depois voltei para fazer mestrado, depois fiz doutorado, e encerrei a minha carreira como professora, e aqui eu tenho o imenso prazer de encontrar inúmeros alunos, que foram alunos meus ou na graduação ou no mestrado, durante algum tempo. Então, isso foi uma janela do meu trem de vida, né? E segui, não imaginava, nunca tive interesse em ir para o tribunal.
tive muitas convocações para ir, nunca aceitei. Fiquei 6 meses substituindo o desembargador Cândido Ribeiro, e ele queria que eu continuasse, e eu disse, bem, o meu encargo eu já cumpri, não tenho interesse nenhum em permanecer. Então, eu imaginava que eu jamais iria ao tribunal. E, de repente, por a razão básica de eu não desejar ir para o tribunal era a minha mãe, que morava comigo, e eu jamais abriria a mão da minha mãe para ficar em tribunal. E nenhum, podia ser até o Supremo Tribunal Federal. Jamais iria. Eu me lembro que o doutor Ezequiel falou, você leva sua mãe, se uma semana ela falece, porque eu vou tirar ela do lugar que ela vive naturalmente. Vou lançar minha mãe dentro de um apartamento, eu vou levar o dia todo no tribunal, não tem sentido. Aqui ela estava perto de mim e perto dos outros integrantes da sua família. E fui ficando. E, de repente, apareceu a vaga por antiguidade, e eu já estava certa de que eu não iria para o tribunal, e alguns colegas meus me incentivaram, e a eles eu devo isso, basicamente, Fábio Ramiro, Cláudio Scarpa e Scarpa, que eu tenho um prazer, Antônio Scarpa, que eu tenho um prazer e sei lá, um negócio tão grande de tê-lo comigo na turma lá no tribunal. Então, hoje eu integro uma turma do tribunal dedicada à Previdência Social e a servidores públicos. E tenho como integrante o doutor Scarpa, doutor Urbano, um extraordinário desembargador, um ser humano extraordinário, e o doutor Euler, que foi meu colega de concurso. Então, nós trocamos ideias. Eu tive o prazer, essa semana, de ouvir um advogado da tribuna dizer que nunca viu, desde que ele começou a advogar até hoje, alguém julgar daquela maneira que nós julgamos. Porque nós, às vezes, discutimos o voto durante a sessão, não temos nenhum pudor em dizer que podemos errar, erramos e dizemos, e podemos mudar o voto como fazemos durante a sessão. Então, a minha proposta, quando eu fui para o tribunal, foi estar junto das pessoas que nós consideramos mais humildes, que muitas vezes são muito maiores do que nós desembargadores, do que nós juízes, do que nós ministros. Porque isso é o que importa. O ser humano, o povo. Esse é o povo dolorido, e eu estou de cara com o Brasil verdadeiro quando eu olho num processo de previdência social. Outro dia, por exemplo, eu fui julgar um processo de uma senhorinha que tinha as 2 mãos travadas e tinha os pés travados. E morava numa casa que alguém cedeu a ela, gratuitamente, às beiras numa região do Pantanal, lá, num dos rios do Pantanal. E o Instituto negou o benefício dessa senhora. Ela precisava de um terceiro que ajudasse a fazer as mais comezinhas coisas da sua vida. Eu chorei lendo esse processo. Então, essa realidade é que eu quero viver enquanto magistrada e depois como ser humano, como sempre vivi. Porque é esse povo que vale a pena nós sentirmos, porque ele, o povo, integra o verdadeiro Brasil. Então, eu gostaria muitíssimo de agradecer essa medalha. Para mim é uma honra recebê-la, até porque era muito amiga do filho do ministro Aleomar Balieiro, a Jaxe. Nós conversávamos muito na Universidade Católica, onde eu lecionei muitos anos também. E dizer que é honroso para mim receber, porque o doutor Aleomar, o ministro Aleomar, era um homem brilhante. Se nós lermos qualquer voto do ministro Aleomar, vamos tomar um susto da riqueza, da profundidade daquele homem. Gostaria de fazer uma menção especial ao desembargador Mário Albiani, que vi criança em casa, porque todas as vezes que eu vejo, eu lembro da sua mãe, dona Alicia Albiani, e do seu pai, que me chamava de beligerante, porque eu, como advogada, dei muito trabalho a ele, enquanto ele era presidente do Tribunal de Justiça. Não é, desembargador? Então, eu gostaria de dizer a todos os senhores que é realmente uma graça maravilhosa, que eu não sei porque Deus me deu, que eu jamais imaginei ser juíza. Eu estudei para ser juíza com uma pena, uma sanção. E minha irmã está aqui e pode dizer isso, é a maior prova. E eu não entendia por que alguém me impulsionava para a magistratura, perante a qual eu estive um dia, quando eu me formei, porque eu fiz concurso para juiz estadual, e não quis assumir, e o desembargador me chamava e podia escolher as comarcas. Os primeiros lugares poderiam escolher a comarca, e eu fui escolhendo as comarcas, as pessoas me pediam, eu digo, não, pode ficar, e lá fui. Fui parar em Andaraí, onde eu nunca fui. E anos depois, um conselheiro advogado da OAB disse para mim, doutora, nós esperamos a senhora em Andaraí, a senhora nunca apareceu lá. Fizemos um banquete para a senhora. Eu digo, mas ninguém me avisou. Porque se avisasse, eu teria ido lá, lanchava e voltava. Mas ia conhecer pessoas daquela cidade do interior que é Andaraí.
Então, eu gostaria de saudar aos servidores, aos juízes, todos, aos advogados, aos meus colegas desembargadores, e dizer que eu sempre sonhei e sempre vou sonhar. E, às vezes, esses sonhos são sonhos impossíveis. E a mim não importa se são, porque para mim sempre será possível. Basta, qualquer um pode conseguir. Basta que queira e que promova os esforços necessários a alcançar a luz, que é o que nós todos, seres humanos, deveríamos ter. Mas nem sempre temos a coragem. Alguém ingressa na nossa viagem de trem, interrompe e nos coloca para baixo. No meu mundo não há baixo, só há alto. Eu me lembro que eu viajei o ano passado para a Grécia com minha irmã e minha prima. Eu disse, vamos fazer uma combinação. Por pior que seja a situação, nós vamos sentar, ainda que seja no chão, e vamos rir. Rir da própria miséria. Graças a Deus que não teve nenhuma. Foi tudo ótimo. Então, eu quero dizer que sempre busquei vencer o inimigo invencível. Porque é fácil vencer o mais fraco. Eu quero saber é você enfrentar o mais forte, ao menos nos valores do mundo. Aí que é boa, a guerra é boa aí. Você, às vezes não é por nós não brigamos, pelo menos eu não brigo por mim, eu brigo por alguém que vai seguir o meu caminho. Eu tenho a obrigação de traçar esse caminho como um exemplo para quem vem depois, para que provar que sempre será possível. Negar quando a regra é vender. Ninguém é corrupto, até ter a oportunidade de se deparar com um corruptor que lhe oferece vantagens e as pessoas, não, isso é uma bobagemzinha, eu vou receber. E essa bobagemzinha vai se multiplicando. E de repente a pessoa se olha e não se conhece mais. E lamentavelmente eu conheço algumas pessoas assim, que tinham tudo para seguir na vida em direção a mares maravilhosos e tranquilos e optou pela turbulência da vida. Porque a pessoa que vive dentro da corrupção, com certeza vai viver na turbulência. Porque um dia, dificilmente ele não será apanhado. E aí eu já tive caso assim, de fraude, quando eu era procurador regional do INSS, que a pessoa fraudava, fazia tempo de serviço falso, e quando saiu na televisão quem era o chefe da quadrilha, ele, o chefe da quadrilha, estava assistindo televisão e faleceu de infarto em frente à televisão, assistindo a notícia sobre a sua grande obra, que foi a falsificação de certidão de tempo de serviço. Então, sempre será a minha lei, é minha questão, varrer, inundar este chão de coisas boas. A luta pode ser terrível, mas ela sempre valerá a pena. Eu espero que todos que me ouçam nesse momento, que me ouvem neste momento, tenham certeza. Eu dizia antes dessa reunião, a doutora Cíntia é uma pessoa extraordinária, é uma colega muito mais do que extraordinária, mais baiana do que eu, inclusive. Né? Ela está lá com o penduricalho, com várias coisas da Bahia. Né? Uma conchinha, o que mais, doutora? Algumas coisas bem típicas da Bahia. Então, ela é bem mais baiana do que eu. Então, eu dizia a ela que nós temos um hábito, até por educação, temos uma preferência pela palavra não. Aí eu pergunto, você foi ontem para não sei onde? Não, eu vou hoje. Ou não, eu fui hoje. Ou, você vai fazer não sei o que lá? Não, eu só vou não sei o quê. Então ele vai. Para que botou o não na frente? Porque nós temos essa tendência. Como temos a tendência ao negativismo, ou ao medo, que é um dos 4 gigantes da alma, segundo Miller Lopes. E aqui eu vou pedir licença ao desembargador Scarpa para contar um exemplo disso. Ontem eu vim com ele de Brasília, e de repente o avião entrou numa nuvem extremamente cerrada e começou a balançar. E eu pensava que daí a instante a Bahia ia surgir clara e luminosa à minha frente. E quando depois tudo se apaziguou, nada aconteceu, e quando eu saltei, eu falei assim, e aí, Scarpa, você viu a nuvem? Ele, pois é, eu comecei a ficar preocupado. Eu disse, pois eu não fiquei nem um minuto, eu só pensei na Bahia que vinha depois, de maneira clara, e ela veio depois de maneira clara. E isso é a vida. Então esse trem vale a pena, com certeza. Tudo vale a pena quando não se tem uma alma pequena, como dizia Fernando Pessoa. E cada dia que passa, eu tenho certeza, nós somos o produto disso. Do que foi horrível, do que doeu, do que magoou, do que faltou, mas é a soma disso tudo que somos nós.
Então, obrigada à Seção Judiciária da Bahia por essa medalha, ao doutor Durval e aos senhores pela presença. Obrigada. Para pronunciamento, a excelentíssima desembargadora federal da Primeira Região, Rosana Noia Alves Weibel Kaufmann. Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, o diretor do foro pela sua homenagem, pelo recebimento dessa honrosa medalha, mas também dizer que nos surpreendeu, podia ao menos ter dado uma pequena dica. Os homenageados falarão. E pior ainda, sendo eu a falar após a brilhante colega de concurso, desembargadora Nilza Reis, que além de colega de concurso foi também professora no mestrado na Universidade Federal da Bahia e tinha esse dom de ensinar contando histórias, de fazer com que tivéssemos até a ilusão de que não estávamos aprendendo, estávamos apenas ouvindo histórias interessantes de vida, quando ela, nesse dom, conseguia fazer uma conexão, como fez com uma metáfora da viagem de trem, com o correr da vida e com os acontecimentos que passou. Não tenho esse dom, então, surpreendida, peço que releve que não terá esses momentos assim tão emocionantes e que nos tocam verdadeiramente ao coração. Mas o improviso, de outro lado, traz a oportunidade de falar o que de fato reside no nosso coração. E como nós temos aqui um grupo que cada um tem uma ligação por diversos motivos, né? É muito difícil até, eu fiquei um pouco assim, até com o coração assim, meio dividido de voltar aqui na Seção da Bahia, porque de fato tem um vínculo de amor muito grande. Eu iniciei pela Seção Judiciária do DF como juiz substituta, por coincidência, eu acho que a vida, se a gente diz que tem coincidências, às vezes eu questiono se certas coisas não estão planejadas por algo maior para que possamos evoluir e construir laços com pessoas. Iniciei na Seção Judiciária do DF como substituta da Sexta Vara, na qual o colega desembargador, doutor Scarpa, depois também foi juiz federal substituto. E também, aí, naquele nosso concurso, que iniciei muito cedo, eu iniciei, na época, minha mãe me acompanhou, né? Minha mãe me acompanhou em Brasília, na época tinha apenas o primeiro filho e era outra nenenzinha, né? E estava a vida começando, e minha mãe sempre dizia assim, não, minha filha, depois a gente vai voltar quando você for para o tribunal. E eu disse, só venho por antiguidade. Sempre tive isso na minha cabeça. E a vida ia seguindo o seu curso, e aconteceu de voltar. Fui meio com o coração choroso para Brasília, mas fiz amigos assim de uma vida que lá em Brasília, que até hoje são amigos muito queridos e que amenizam a saudade de Salvador quando estou lá. Tanto que quando voltei para Salvador, já voltei um pouco chorando de novo. Eu digo, mas meu Deus, como eu sou assim, inclinada ao choro, inclinada à emoção, o que é isso? Me apego demais. Mas voltei para ser substituta do doutor Wilson na 7ª Vara, onde fez com que conhecesse o doutor Weber, que estou aqui olhando ele, doutor Quaresma. Cadê o Eduardo? O Eduardo ali, meu companheiro de tantos momentos, quantas saudades. E começamos esses vínculos da 7ª Vara, até que
surgiu o momento de ir para a vara à época. Olha como o tempo está passando, a gente fica achando que o tempo não passa. À época, a vara federal era a vara única do interior da Bahia, era a vara federal única de Ilhéus. E tive a oportunidade, na época não tinha titular, e fiquei na titularidade plena, e foi quando o doutor Weber foi ser meu diretor, por nossa indicação, e começamos a construir um relacionamento não só profissional, mas um relacionamento de uma amizade que eu tenho como irmão na vida até hoje. Ficamos o ano passado um tanto quanto estremecidos, porque não quis me acompanhar em Brasília, preciso dizer isso em público, né? Mas a amizade tem essa... É preciso entender também que o amigo, às vezes, não pode, né, seguir aquele caminho, aquela escolha, porque foi uma escolha pessoal. E aí, nesse seguir dessa história, né, o amor à justiça sempre foi muito grande, e eu fico pensando como ela é um referencial de identidade na minha vida. Primeiro que eu andei há pouco até, eu quero primeiro agradecer muito a minha família. Estou aqui olhando, eu sei que nem todos dos meus 4 filhos puderam estar presentes, mas a maioria está presente. O meu marido, Fernando, está aí, que dá um apoio restrito quando fica aquela coisa, quando o final de semana termina e é hora de voltar para Brasília, o coração fica apertadinho, mas ele diz assim, não, mas vai chegar o dia da volta. E a vida é assim, a gente começa a dar valor até à volta, porque quando a gente está sempre no mesmo lugar, a gente perde a noção de coisas simples e que são tão valorosas, que nos fazem tão felizes. Então, quando a gente se distancia, é um exercício muito positivo na vida, né? E olha que estou me perdendo, mas olhe, se eu me perder aqui no discurso, podem dividir a responsabilidade com o queridíssimo e estimado diretor, que é o que me recordo, até recebi, eu era diretora do foro, quando ele veio assumir aqui na sessão judiciária, bem novinho, e eu era diretora do foro também muito novinha, diretora do foro aprendiz. Era um programa que tinha aqui na seção da Bahia, de servidores menores aprendizes, como o meu diretor também o é. Mas é brincadeira. Hoje em dia, eu acho, a gente tinha aquela preocupação dos que chegam muito jovens para a carreira de magistrado, a gente fica com certa coisa de Peter Pan, achando que o valor é o ser jovem, né? O valor é ser o substituto. Estou vendo aqui Saulo, meu queridíssimo colega de concurso, e de outros concursos e de faculdade, que partilhamos muitas memórias aí de tempos, nós muito jovens. E temos agora uma juventude que está no nosso coração, mas em compensação nós ganhamos muita experiência, muita vivência, poder ver os filhos crescerem, poder ver os colegas e os amigos progredirem na profissão, rever servidores, voltar aqui, ver a doutora Neuza maravilhosa. Sempre foi uma alegria para a sessão judiciária. Eu me recordo que quando saiu a promoção de doutora Neuza, essa sessão judiciária ficou festiva. Não teve até, não sei, não teve uns fogos, umas coisas assim. Foi uma coisa assim que todo mundo se emocionou, foi inesquecível. Então, a sessão judiciária da Bahia tem muita história. E eu tenho muito orgulho de ter atuado nela. E fui, né, para Ilhéus, depois para titularizar, foi necessário um afastamento, mas tão logo quanto possível, voltei para ser a titular da 6ª Vara, que por coincidência nós éramos substituto da 6ª, fui ser titular da 6ª Vara Cível da Seção Judiciária da Bahia, e fiquei na 6ª Vara por 25 anos. E confesso que foi uma decisão muito difícil, apesar de ter aquela consciência de que a promoção viria por antiguidade, era uma questão de tempo, aquele momento chegaria, mas, ao mesmo tempo que era uma coisa, era um desafio novo, e temos que pensar sempre que temos que estar abertos aos desafios. Porque se uma etapa, a vida é de ciclos, eu acho que a doutora Nilza falou isso, uma coisa assim, e interessante, eu estava sentada ali, meu Deus, o que eu vou falar? E aí comecei a pensar quantas vezes, como juíza substituta, víamos para esse auditório
ver os colegas mais velhos sendo homenageados por alguma coisa, pela promoção. Aí eu vi até que os outros que já receberam a medalha, doutor Hilton, que era o titular da sexta vara, antes de eu ser removida para a sexta vara, doutor Ezequiel, a quem eu tenho assim uma admiração imensa, e ele recebeu essa mesma medalha. E na época aquilo parecia tão distante da minha vida, eu estava em outro momento. E a gente vai mudando de papéis, né? A vida tem esse encanto, esse desafio e ao mesmo tempo esta dor. Porque no que a vida segue seu ciclo, nós conquistamos amizades maravilhosas. Eu tenho aqui minha comadre, doutora Andréa, tem doutora Cláudia, doutora Cíntia, que me faz companhia tanto lá em Brasília. Estou vendo a doutora Sandra, não vou dizer o nome de todo mundo, eu posso cometer alguma coisa. A doutora Lilian, tantos colegas queridos que me fazem saber que estão aqui, estão nos prestigiando. A mesa, que é o doutor Pedro, a gente, em algumas vezes em Brasília, a gente dizia assim, um dia parecia tão distante, não era, doutor Pedro? Quando nós fomos promovidos, vamos marcar para a gente almoçar junto, e foi uma coisa assim para a gente pensar na vida. Era eu, doutor Pedro e doutor Renato Prates, que foi um juiz federal mineiro, que quis que a vida dele fosse interrompida de forma muito abrupta, ele ainda muito jovem, com os filhos ainda não totalmente criados. E esse nosso plano desse jantar de nós três no tribunal nunca se realizará. Mas eu fico feliz, fico até arrepiada agora, porque era um plano de nós três, assim. Eu sempre digo a Pedro assim, vamos honrar um dia a memória de Renato, vamos lá jantar e vamos dizer assim, olha, Renato, você está aqui presente. Mas ele não fica esquecido, não, porque eu fico pensando assim, de todas as pessoas que já se foram, o doutor Aloísio, que recebeu a medalha, que já não está mais entre a gente aqui, né, nesse espaço aqui material, que eu digo assim, de coisas corpóreas, mas ficam as experiências que essas pessoas... Me lembrei agora do doutor Torinho, que foi meu examinador de processo penal, a gente novinho ali naquela prova oral, a gente pequenininho ali com aqueles livros, e os desembargadores, meu Deus, que medo dos desembargadores. E a gente vai mudando de papel, então um dia é substituto, daqui a pouco se transforma, vem a titularidade, e a gente vai trocando de papel. Aí, um dia a gente está gestante, como dizia o seu Rebouças, saudoso seu Rebouças, que quando eu ficava um pouquinho, ganhava 1 quilinho, ele estava sempre atento para saber se eu não estava novamente gestante. Porque já que eu tive 4 filhos, seu Rebouças tinha uma maneira assim muito assim peculiar. Quem conheceu o seu Rebouças vai saber do que eu estou falando, que era assim uma admiração, um respeito, e eu tive muita sorte das pessoas que me cercaram. Eu tenho que deixar registrado isso. E então, sim, falando de ciclos, então um dia a gente está gestante, daqui a pouco está nenenzinha, a gente comentou com quem? Acho que foi com o doutor Salomão aqui, um colega também valoroso, que bom estar ao lado de colegas tão valorosos. E o doutor Salomão estava dizendo, poxa, ali me mostrou a filha. Eu digo, eu me lembro, eu substituí na licença sua, paternidade. Quer dizer, uma hora nossos filhos são piquiticos, são nossos nenéns. Daqui a pouco a gente vai mudando de papéis e a gente começa a perceber como é um prêmio, uma coisa fantástica, essa possibilidade de estar seguindo a vida no processo de amadurecimento, que a maturidade chega, e de poder vivenciar nossos filhos crescerem, se tornarem adultos e nos questionarem, até a gente fica, meu Deus, como é que pode aquele nenenzinho virou agora realmente um indivíduo que questiona, que vem, que discute com seus valores, né? Tenho 2 filhos que já são profissionais, que já atuam, 2 outras estão aí, a outra já está mais pertinho de ser uma profissional, a outra ainda está engateando os primeiros passinhos, o pezinho de feijão, como eu chamo. Mas, enfim, então esse ciclo da vida que caminha, e eu quero deixar esse testemunho aqui. Todos os dias que eu vim para a justiça trabalhar, tinha dias, não vou dizer, que tem dias que a gente vem um pouco assim, né? Mas com um pouco mais, vai ter aquela audiência mais difícil, aquele processo mais pesado, e uma audiência é sempre imprevisível. Eu vou dizer uma coisa quanto às audiências. Eu achei, pelo menos não vou ter mais audiência, porque a audiência é sempre aquela coisa que a gente entra igual um artista, ele não sabe o que vai acontecer na audiência.
A gente se prepara, mas a audiência pode sair completamente do que a gente planeja. Aí vieram exceções, audiências qualificadas, porque a gente está ali agora, inclusive no YouTube, então é que a gente entra também numa sessão e não sabe o que vai acontecer na sessão. Doutora Kátia aqui também, que está ao nosso lado, que era vizinha de andar, não sei se ela se lembra disso, a despedida dela belíssima, quando ela foi para Brasília com Baiana de Acarajé, uma despedida muito bonita, que deixou a doutora Cíntia com o coração partido, mas que agora já está lá de novo. Então, a vida tem essas coisas, né? E essa data que a gente, há um ano atrás, estávamos fazendo a posse solene, né? Tínhamos tomado posse no dia 10 de maio, assim, no susto, e no dia 24 foi nossa posse solene, né? E não é por acaso que tenha coincidido a data. Então, esse trocar de papéis ao longo da vida é muito interessante. E quando a gente tem sorte de perceber e começar a perceber que essa troca de papéis é uma maneira também e uma oportunidade de transmitir aos colegas mais novos que quando a gente trabalha e ama o que faz e tem vocação, vai acordar todos os dias e vai encontrar uma motivação para enfrentar o desafio. Não é dizer que não tem dia que a gente não... Todo mundo tem o medo é intrínseco do ser humano, mas quando a gente tem o amor junto, meio que a gente se usa aquilo como uma armadura e vai, e segue. Não tenha medo, né? Não tenha medo, tenha fé. Às vezes, uma das minhas filhas outro dia estava assim, mas mãe, e se isso, aquilo, e se acontecer isso? Digo, a gente tem que ter fé, a gente se prepara, a gente se dedica, a gente faz com amor, mas também tem um pouco de fé na vida. Porque se não tiver, as coisas, tem coisas que são o imponderável, o imprevisível. Quem foi que disse isso foi a doutora Nilza, que ontem teve um pequeno acidente, não foi? Que ela não estava pensando e que podia ser até que tivesse uma consequência que até mais assim, mas foi uma coisa de pequeno porte, mas vem aquele susto da nossa fragilidade como ser humano. Mas hoje eu quero falar mais um pouco da magistratura. Que uma coisa que falaram e me perguntaram no dia lá dessa solenidade. Eu tenho muito mais tempo como juíza federal e eu acho que o desembargador ele continua sendo um magistrado federal, até porque nosso ato de posse, nós somos nomeados juiz do Tribunal Regional Federal, da primeira região, um tribunal que eu tenho muito orgulho de fazer parte, o tribunal de dimensões continentais. Nossa terceira sessão, ao contrário da experiência de doutora Nilce e de doutor Scarpa, que tem essa vocação, nessa coisa belíssima que é a Previdência, e eu já contribuí muito. O doutor Scarpa foi nosso colega lá na turma recursal, com o saudoso doutor Pompeu, que eu vou deixar registrado aqui, que faz uma falta enorme. De vez em quando eu pego uma sentença de doutor Pompeu, aí eu paro e fico lendo a sentença toda, porque é um pouquinho dele está ali naquelas palavras, naquela maneira tão erudita dele de escrever e de solucionar as lides, né? E a gente, doutor Pedro, também nos acompanhou na turma regional de uniformização, e aí eu comecei a ter a oportunidade de representar o tribunal. Então, assim, eu representei o tribunal no Tribunal Regional Eleitoral, representei o tribunal na Turma Nacional de Uniformização, e aí aquilo nos dá, ao mesmo tempo, é um mérito, ao mesmo tempo é um desafio, porque você está ali representando um tribunal que é um tribunal que, não sei se é uma percepção minha, mas que os juízes são muito assim, amorosos com o tribunal. Nós temos um corpo de juízes que, quando chega aquela época de promoção, é um sofrimento emocional terrível, porque nossos juízes são todos muito preparados, todos dedicados. A gente vê aqui, eu não sei se a Bahia especialmente, ó, meu puxando, eu sou baiana, além de, não foi só pelo título, baiana mesmo, nascida em Salvador. E muitas vezes brincam até, mas sou baiana. Eu estou com minha bandeira da Bahia lá, apesar de ser Vitória, mas a bandeira do Bahia está lá no meu gabinete, junto com a bandeira do Brasil, claro, e a bandeira do nosso queridíssimo tribunal. Então, essa oportunidade de trocar de ciclos e de que um dia eu estava ali, parecia que foi outro dia, assistindo
os juízes do tribunal falar, e agora eu estou no tribunal. Então, a gente tem eu quero que os colegas saibam disso, que a vida vai ter esses ciclos. Nós vamos trocar de papéis tanto no trabalho, trocar de papéis na família. Nossos filhos vão crescendo, daqui a pouquinho a gente vai trocando de papéis. Meus pais já não estão mais comigo, mas eles sempre estão comigo, o que é uma contradição, mas é uma coisa que o amor explica. Tudo que a gente ama sempre está com a gente. Então, nem todos puderam me acompanhar, né? Minha filha muitas já estão mais encaminhadas, já concluindo. Meu bebê ali, Maria Fernanda, mais um aninho e já estará concluindo. E fiquei grávida dela aqui, não sei se lembram, mas acho que quem estava na turma recursal me viu grávida de Duda, né? Então, assim, a minha vida foi sendo feita aqui na Justiça Federal. Então, eu queria agradecer muito. Isso eu estava com medo de falar, mas de uma hora para outra eu senti que eu estou na minha casa. Eu acho que isso era sempre a minha casa. E eu acho que é a casa de todos nós que trabalham aqui na Justiça Federal. Nunca vai deixar de ser. A gente pode ficar um pouquinho longe, é como a casa do pai e da mãe, quando a gente já casou e depois, um dia, quando a gente volta, a gente descobre que é nossa casa de novo. Sempre será. E a Seção Judiciária da Bahia será sempre a minha casa. Casa onde fiz amigos para a vida toda. Casa onde conheci servidores, assim, de uma dedicação, como teve o doutor Scarpa, a experiência de poder ter doutora Maria do Carmo Gomar, que é uma figura assim, que define o comprometimento com o serviço público. Ela foi algumas vezes lá, porque nas varas antigas tem, não sei se os mais novos sabem, tem aqueles retratos dos ministros do Tribunal Federal de Recursos. E doutora Maria do Carmo sabia da história de todos eles. Então, assim, foi um aprendizado, assim, essa possibilidade dessa convivência. Eu acho que não é por acaso que as coisas são da forma que são, de estarmos aqui reunidos neste momento, e do diretor do foro não ter nos avisado de nada. Podia estar aqui fazendo eu gosto até das palavras, podia estar fazendo algum tipo de ter alguma citação, alguma coisa para deixar registrado. Mas, para mim, o mais importante é agradecer a Deus, agradecer a minha família, meu marido, meus 4 filhos, minha nora, né? Meus futuros genros, mas agradecer aos amigos que são amigos e irmãos que nós colhemos ao longo da vida, aos colegas amigos valorosos que compartilham na terceira sessão. A doutora Caixa bem sabe que pode contar conosco, sempre nossas turmas ampliadas, a gente debate, mas é no espírito que eu acho uma coisa fantástica, que todos estão com aquele propósito de buscar a melhor solução possível. A gente discute, a gente debate, faz turma ampliada, e isso é que é a beleza, eu acho, que tem na magistratura. Eu acho que olha que eu fiz outros cursos, né? Fiz administração de empresa, mas tentei ser médica, fiquei pela metade, mas eu escolhi, de fato, a profissão certa para a minha vida e o papel certo dentro das várias possibilidades que o direito dá. Eu cada dia que vou trabalhar, eu posso dizer uma coisa, eu posso estar com saudade, posso estar com o coração apertado, posso estar com algum problema, mas sempre estou com muito amor. E mesmo assim, o mesmo brilho do olho que eu comecei o primeiro dia como juíza substituta da 6ª Vara do Distrito Federal, eu chego lá no meu gabinete com o mesmo brilho nos olhos, e como eu fazia aqui na 6ª Vara, não sei quem está ali, se é Luiz, não sei se a Frânia ainda está, que eu sempre cheguei na minha secretaria, boa tarde, tudo bem, sabia o nome de todo mundo, como é que estão todos, e isso, sei lá, já mudava o clima, e vamos manter, vamos melhorar, e a produtividade, como é que está, quem é que está produzindo mais, porque no fundo a gente queria que os jurisdicionados tivessem o resultado da vida deles, porque é uma atribuição, ao mesmo tempo tem esse lado bonito, pomposo, de medalha, de toga, mas nós temos uma responsabilidade imensa, que nós estamos tocando a vida de pessoas, quando não pessoas humanas diretamente, mas através de pessoas jurídicas que nos seus litígios nós vamos
interferir na vida dessas pessoas. Então, assim, um testemunho para os meus colegas magistrados. Eu amo a magistratura, e especialmente a magistratura federal, e especialmente a seção judiciária da Bahia. Então, muito obrigada, excelentíssimo doutor Durval, nosso diretor do foro, e eu agradeço muito a Deus pela companhia que foi, ele escolheu, assim, por vários momentos da vida, a dedo, aqueles que estariam aqui comigo compartilhando esse momento. Então, desculpe, falei demais, fui a última, né? Mas o último sempre, né, tem esse problema. Mas, enfim, fica esse testemunho de amor mesmo, de amor à Justiça Federal. Se eu tivesse que voltar de novo, faria 1000 vezes a mesma escolha. E a foto da minha mãe está lá, ela não pôde ir, mas a foto dela foi a primeira coisa que eu botei lá no gabinete. E quem sabe eu vou convencer aquelas pessoazinhas todas a irem para lá também, ficar todo mundo juntinho lá no Planalto Central, mas com o coração, mas sempre a Bahia no coração, viu? Nunca vai ter sempre um pedacinho para a Bahia. Falei demais, boa noite a todos, muito obrigada mesmo, por me sentir em casa ao lado de todos aqui. Muito obrigada. Agora, para pronunciamento, o excelentíssimo senhor juiz federal aposentado, Luiz Salomão Amaral Viana. Cumprimento a todos, integrantes da mesa, nas pessoas do desembargador federal Pedro Braga Filho, amigo querido, do juiz federal Durval Carneiro Neto, juiz federal diretor do foro. Então, sintam-se todos cumprimentados, e a todos os que estão presentes no auditório, nas pessoas das minhas amadas Cíntia Araújo Lima Lopes e Neuza Maria Alves da Silva. Eu tentei me posicionar um pouco de fora do que estava acontecendo, até mesmo porque de todos os homenageados, eu sou o único que não mais integra as atividades da seção judiciária da Bahia. A palavra que esteve presente o tempo inteiro e não poderia ser diferente é a gratidão. A gratidão pelo fato de ter dedicado 29 anos da minha vida aqui, a essa instituição, e de ter tido essa instituição como um espaço em que eu sempre me alojei com muito conforto. Então, uma gratidão infinda à iniciativa do nosso juiz federal diretor do foro de outorgar a medalha, à sensibilidade dos membros da comissão incumbida de verificar se de fato as pessoas indicadas mereceriam essa medalha, os juízes federais Dílei da Cunha Júnior, Fábio Rogério França e Eduardo Carqueja. A gratidão aos meus colegas, juízes federais, estão concentrados mais naquela área ali, tem aqui também Lili Irã, que fizeram cravar na minha vida uma data a mais comemorativa. Nós temos as datas dos nossos diversos aniversários das pessoas queridas, os nossos mesmos, mas ingressou no ano passado, na minha história, a data 23 de novembro de 2023. Foi uma data em que eu recebi aqui, nesse auditório, uma homenagem que, mesmo que eu, do alto da minha vaidade, pudesse imaginar, dar asas à minha imaginação, para pensar como é que seria uma homenagem que pudesse ser prestada a mim, eu jamais poderia alcançar aquilo que aconteceu aqui no dia 23 de novembro. Uma coisa que me toca até hoje. Eu me sinto homenageado desde aquele dia
24 horas por dia, todos os dias. Uma coisa maravilhosa que me aconteceu e que eu levarei para sempre comigo. É aquilo que os meus colegas, com apoio da direção do foro, me propiciaram no dia 23 de novembro. Gratidão aos meus colegas servidores daqui da Justiça Federal. Eu atuei na 4ª e na 20ª varas e vou simbolizar esses servidores na pessoa daquela que trabalhou comigo como diretora de secretaria durante quase todo esse tempo, Graziela de Vasconcelos Machado, bem como o tempo que eu passei aqui na direção do foro, e de que tempo esse em que foi fundamental, essencial, todo o apoio que eu recebi, diz a Perpétua da Silva, as duas estão sentadas ali juntinhas, não à toa. A minha família, né? Minha esposa, meus filhos Isadora e João Luca, que está aqui, meu filho Léo, que está em São Paulo. Isadora fez aumentar um pouco a família com a exceção de Pedro Carvalho, esposo dela. E eu me sinto, meus queridos, hoje eu acompanho o sentimento que eu tenho, já como pessoa que não atua mais aqui profissionalmente, eu acompanho o grupo dos juízes da JUFBA e mantenho contato com aquelas pessoas que continuam comigo mantendo contato, Isa, Graziela, ou Dora, outros tantos que pelos mais diversos motivos mantêm. Joilton Pimenta da Silva, um servidor exemplar, com quem vim conversando e todas as vezes que venho aqui converso com ele. E eu comecei a examinar a instituição de fora e cheguei à conclusão, meu querido Dr. Cleiton Ricardos, que é uma instituição que não cede. A Justiça Federal não cede. Eu, acompanhando os grupo de juízes e em contato com os servidores, vejo as agruras que são vivenciadas dia a dia e a força com que essas agruras são enfrentadas. Nós assistimos aqui todos os depoimentos de quem esteve aqui ocupando esse espaço, né? Eu faço um destaque para a manifestação da desembargadora federal Nilza Reis, porque me inspirou, me evocou uma imagem quando ela falou no trem. Rosana também aludiu ao trem, aludiu à persistência. E essa instituição que não cede é uma instituição que me traz à memória a imagem de uma personagem, de uma música de Milton Nascimento. Esse texto dessa música eu já utilizei como mote para um discurso de paranifia numa turma de formatura em Direito na Universidade Federal da Bahia. É uma música rotulada de Roupa Nova, é de Milton Nascimento. Ela faz alusão a uma personagem de uma cidade pequena do interior de Minas, onde há uma estação de trem. E, pelo contexto em que a letra se insere, percebe-se que é uma pessoa pobre, quase um morador de rua, que todos os dias se dirige para uma estação que existe naquela cidade e acena para o trem que ele sabe que vai passar em dado momento. Mas o trem, como não tem programação para parar ali, não para. Mas ele não deixa de voltar à estação. Todos os dias, toda manhã, sorriso aberto e roupa nova. Passarinho preto de terno branco, Pinduca é o personagem, a personagem. Pinduca vai esperar o trem. Todos os dias, toda manhã. Ele sozinho na plataforma, ouve o apito, sente a fumaça e vê chegar o amigo trem. Mas acontece que aquele trem nunca parou naquela cidade de fim de mundo. E quem viaja para a capital não tem olhar para o braço que acena. O gesto humano fica no ar, o abandono fica maior. E lá na curva desaparece o amigo trem. Mas acontece, prossegue a letra da música, mas acontece que ele nunca se sentiu decepcionado. Pinduca vê o trem se afastando e prossegue o texto da música. Falando em homem, eu vou tornar a coisa mais modernizada para os tempos do politicamente correto. Ser humano que é ser humano,
não perde a esperança. Não, o trem vai parar. Quem é teimoso não sonha outro sonho. Não, qualquer dia ele para. E assim pinduca toda manhã, sorriso aberto e roupa nova. Passarinho preto de terno branco vai renovar a sua fé. É essa fé que a gente vê, e eu vejo, hoje eu assisto de fora, sendo renovada por cada um daqueles que compõem essa maravilhosa instituição que é a Justiça Federal. Cada um daqueles que integra, que trabalha aqui no primeiro grau, como juízes, como servidores, que estão lá no tribunal. Dá para perceber pelo depoimento de cada um desses. Eu estive aqui e era assim também. Dá para perceber que o tempo passa, as pressões acontecem, as distorções sociais se apresentam, mas a instituição não cede. E a instituição não é uma instituição de tijolo e cimento. A instituição é uma instituição de pessoas humanas. Essas mesmas pessoas humanas que estão aqui, meu querido doutor Marcos, os representantes militares, que são externos a nós, meus queridos colegas advogados, membros do Ministério Público que aqui estejam da advocacia. Essa instituição aqui é uma instituição que se renova na sua própria força. É uma instituição que não perde a esperança. É uma instituição que o tempo inteiro estará, todos os dias, toda manhã, de roupa nova, sorriso aberto, indo para a extração, para esperar o trem, independentemente desse trem parar. Muito obrigado. Para fazer o encerramento dessa solenidade, anunciamos o excelentíssimo diretor do Foro da Seção Judiciária da Bahia, Juiz Federal Durval Carneiro Neto. Chegou. Bom, como eu falei na abertura, quando eu falei que ao invés de solenidade seria uma confraternização, os depoimentos que nós vimos aqui, né, discursos, mas que tiveram o ar de um depoimento sincero, porque foi proposital o improviso. Né? Mas não foi por maldade, né? Porque como amante da música que sou, considero que o improviso é a canção composta na hora, que vem do coração. Né? Não é aquela decorada, memorizada, que é tocada friamente, é aquela que é tocada na hora. E a gente sentiu isso aqui. Né? E a ideia é essa, é transmitir que a instituição, apesar da gente aprender na faculdade, o direito administrativo tem a ideia da impessoalidade, e deve ser assim, mas para certas coisas, né, a norma jurídica se rende à realidade da vida, e nós precisamos ter, dentro das instituições, o calor humano, a humanidade, que é isso que diferencia, como foi bem anotado aqui, ou pelo menos destaca a Seção Judiciária da Bahia, por todos que passam aqui. É esse o comentário, a forma como os juízes se tratam, como eu fui tratado ao chegar aqui, por esses que estão aqui na mesa. Isso é fundamental para esse senso de querer vir trabalhar gostando de vir, que é o que eu sinto quando venho para cá. E hoje nós vivemos tempos de, né, teletrabalho, processo eletrônico, né, que de certa forma desumanizaram um pouco esse contato tete a tete que nós precisamos ter. E essas homenagens servem para isso, para a gente lembrar que uma instituição ela tem valor quando as pessoas que estão dentro dela, né, têm valor. E a gente precisa sempre incentivar isso. Eu agradeço de coração a presença de todos. Né, reitero aqui as homenagens da Seção Judiciária da Bahia, todos os homenageados, e declaro encerrada a solenidade. Muito obrigado.